Olá, caros acadêmicos. Sou o professor Carlos Vicente Berner. Sou graduado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Gestão Avançada de Custos e Controladoria da Gestão. Também sou mestre em Ciências Contábeis. Este conteúdo ele foi dividido em 3 unidades. A primeira unidade, nós vamos trabalhar as noções de contabilidade. As noções de contabilidade. E objetivos dessa primeira unidade nada mais é que entender como é constituído o patrimônio das organizações. Como esse patrimônio, esse conjunto de bens, direitos e obrigações constitui dentro das nossas organizações. E aí nós temos, primeiramente, os conceitos e fundamentos contábeis. O que vem a ser contabilidade? Contabilidade nada mais é que o objetivo da contabilidade nada mais é que gerar informações aos diversos usuários para que esses usuários possam tomar decisões. E essa estrutura está elencada, está fundamentada, a fundamentação da contabilidade está baseada, elencada em 3 leis. Uma de 1976, que é a Lei 6.404 de 1976, de 15 de dezembro de 1976, a Lei 11.638, que altera alguns artigos, parágrafos da 6.404, de 28 de dezembro de 2007, e a Lei 11.941, de 28 de maio de 2009. Então, essas leis, elas regem a contabilidade. Então, se o objetivo da contabilidade é gerar informações aos diversos usuários, então na contabilidade nós separamos esse tipo de usuário. Usuário externo e usuário interno. O usuário externo é aquele que não participa da elaboração desses demonstrativos contábeis, ou seja, vocês vão estudar as demonstrações contábeis de acordo com essas 3 leis que eu acabo de falar para vocês, e esses usuários externos, eles não participam, eles recebem essas demonstrações, esses demonstrativos prontos, elaborados, somente para tomar decisões, para analisar essas demonstrações. Sugere que tenham, esse leitor, esse usuário externo da contabilidade, tenha um mínimo de conhecimento em economia, administração, direito e principalmente contabilidade. O usuário interno da contabilidade é aquele que está dentro das organizações e que participam da elaboração dessas demonstrações, desses demonstrativos. Então, o próprio contador é um usuário interno da contabilidade. Os departamentos que contribuem com informações para a contabilidade, departamento financeiro, departamento de compras, departamento de produção, são departamentos que contribuem para a construção dessas demonstrações contábeis exigidas por essas 3 leis. Então, aí, esses usuários internos, eles são construtores dessas demonstrações contábeis. Bom, um exemplo de usuário interno são a contabilidade, departamento de contabilidade, departamento de compras, departamento financeiro. Os vários departamentos são o próprio colaborador, é um usuário interno da contabilidade. Os exemplos de usuários externos são, por exemplo, os investidores na sua empresa. Aquela pessoa que quer investir na sua empresa recebe essas demonstrações contábeis para verificar se a empresa está sadia, se a empresa é eticamente responsável, ambientalmente responsável, se essa empresa, quando está capital aberto, se ela está elencada na Bolsa de Valores, se ela participa de governança corporativa e por aí afim. No outro momento, nós vamos trabalhar patrimônio. Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Bens e direitos nós chamamos de aplicações de recursos, que também é chamado de ativo, está do lado esquerdo do nosso
do nosso balanço patrimonial. Passivo são as obrigações, né? Obrigações. Aí do lado do passivo, que é o lado direito, que também são as origens de recursos, nós temos o passivo. 2 tipos de passivo, 2 tipos de exigibilidades, passivo para com terceiros e passivos para com sócios. Passivos para com terceiros, né? O passivo para com sócios é o patrimônio líquido, ou seja, o capital social, patrimônio líquido é aquele capital próprio, dividido em 2 exigibilidades, passivo e patrimônio líquido. E aí nós também temos as contas patrimoniais. O que vem a ser contas patrimoniais? São as contas que estão dentro do patrimônio, as contas dos bens e dos direitos e as contas das obrigações e do patrimônio líquido. Por exemplo, o caixa é uma conta patrimonial do ativo, né? Fornecedores é uma conta patrimonial do passivo, obrigações para com terceiros. Lucros, reserva de lucros ou capital social é uma conta patrimonial, obrigações para com sócios do passivo. Passivo exigível, capital próprio. Contas de resultados são as contas que não estão no balanço patrimonial, e sim numa demonstração chamada demonstração do resultado do exercício. Ou seja, essa demonstração é aquela que você busca o resultado. Você tem a receita menos os custos e as despesas, nós encontramos o resultado. Uma forma simples de explicar o que é demonstrativo de resultado. Então, essas contas de resultado, que são as receitas e as despesas, estão dentro do demonstrativo contábil. E aí nós trabalharemos também os princípios de contabilidade, os princípios de contabilidade meramente jurídicos. Nós sabemos que nós temos outros princípios, convenções e postulados, mas nessa unidade nós vamos trabalhar apenas os princípios da resolução do Conselho Federal de Contabilidade, a 1282 de 2010, que são 6 princípios. Então, dentro dessa unidade, nós trabalhamos o início das práticas contábeis, que foi isso que abordamos nesse instante. No segundo momento, nós vamos trabalhar a escrituração, né? No primeiro momento, nós falamos dos objetivos e como isso é formado. Agora, nós temos que compreender, né, a escrituração, como escritura a contabilidade, por meio, claro, de lançamentos contábeis, né, débito e crédito. Lembra o que eu falei para vocês? Nós temos o método das partidas dobradas, lá de 1494, escrito por Frei Luca Pacioli, que escreveu: para cada débito sempre existirá um crédito correspondente, que isso nós chamamos, entendemos que seja lançamentos contábeis. Entender também do regime de caixa e regime de competência. Na escrituração contábil, nós temos que separar o que são origens e aplicações de recursos. Bom, origens são a mesma coisa que passivo e patrimônio líquido. De onde que originou aquele valor que está lá na aplicação de recurso, no caixa, no ativo, que são aplicações de recurso. De onde que se originou? Originou lá do seu passivo, que são as origens. Então, as origens de recursos são também o passivo. Passivo, origem de recursos, passivo para com os sócios e passivo para com o terceiro. Passivo para com sócios são as contas do patrimônio líquido, e passivo para com terceiro são as contas do passivo, passivo circulante e passivo não circulante. Aí nós temos o regime de competência e regime de caixa. Temos que entender que o regime de competência está dentro do princípio da competência. O princípio da competência é um dos princípios da Resolução 1282
de 2010 que eu falei para vocês, que está dentro do material de vocês na unidade 1. Né? Regime da competência, o princípio da competência, aqui todas as receitas e despesas devem ser reconhecidas no momento em que elas ocorram, independente do pagamento ou não. O que vem a ser isso? Se eu comprar uma mercadoria hoje, ela deve ser lançada hoje. Se eu comprar essa mercadoria a prazo e vou pagar daqui 30 dias, o resultado dessa mercadoria deve ser feita hoje, ou seja, participa da apuração do resultado, lá neste período que se refere a hoje. Então, por isso nós chamamos de período da competência. Se vai pagar ou não, isso é outra história. Independente do pagamento ou não, você registra no momento em que ela ocorra. Então, isso é regime de competência ou princípio da competência da Resolução 1282. Do Caixa é o seguinte: todas as receitas e despesas devem ser reconhecidas no momento do seu recebimento ou do pagamento. Na verdade você recebeu uma mercadoria hoje, você lança hoje. Você pagou uma mercadoria hoje, você lança hoje. Então, no momento do recebimento ou do pagamento, você faz o lançamento. Competente no momento da compra, você faz o registro, independente do pagamento. Então, existe essa diferença. E vamos trabalhar os lançamentos contábeis dentro desse processo de escrituração. Lançamentos contábeis, é claro que vários tipos de lançamentos contábeis, os simples, os compostos, vocês verificarão dentro dessa segunda unidade, que é a escrituração contábil. E, por fim, dentro dessa estrutura, dessa unidade, nós temos o balancete de verificação. O balancete de verificação, nós temos 3 tipos de balancete. Balancete de verificação de 2 colunas, balancete de verificação de 4 colunas e balancete de verificação de 6 colunas. Mas o que vem a ser? Qual é o objetivo desses 3 tipos de balancete? Primeiramente, o balancete é um demonstrativo, não é uma demonstração. A demonstração, aquelas exigida por lei que eu falei para vocês na primeira unidade, são as 3 leis, 6.404, 11.638 e 11.941. Essas demonstrações nós fazemos, nós elaboramos, nós confeccionamos os usuários internos no final de um exercício social, no final de um período. E o balancete não precisa ser feito desta forma. Ele pode ser feito quinzenalmente, semanalmente, ele pode ser feito trimestralmente ou semestralmente. Ele pode ser feito a cada momento necessário para o controle desses lançamentos, desses fatos que ocorrem dentro das organizações. E as demonstrações contábeis, não. As demonstrações contábeis é o fechamento, ou seja, resumindo, é o fechamento do balancete de verificação. O balancete de 2 colunas nada mais é que você demonstrar a coluna de contas, do ativo, do passivo, do patrimônio líquido, resultado, as contas de resultado, e os seus devidos saldos devedores e saldos credores. O balancete de 4 colunas, você evidencia as contas, também as contas patrimoniais e as contas de resultados, que nós falamos para vocês, que são contas patrimoniais e contas de resultados. Evidencia a movimentação a crédito e a movimentação a débito, e evidencia a movimentação, o saldo final a débito e a crédito. Então nós falamos que é balancete de 4 colunas, porque nós movimentamos
a débito e a crédito e evidenciamos, né? Mostramos para os gestores. E também, nesse mesmo demonstrativo, colocamos as contas devedoras e as contas credoras somente com saldos finais. Por isso que nós chamamos de conta de balancete de verificação. Se você verificar o balancete de verificação de 4 colunas, ele vai ter 5 colunas, na verdade. O balancete de 2 colunas, ele vai ter 3 colunas, ou seja, a coluna da conta, a coluna do débito e a coluna do crédito. E aí nós vamos para o balancete de 6 colunas, né? 6 colunas que vem a ser o quê? 7 colunas, né? A primeira coluna, nós temos as contas elencadas, as contas patrimoniais e contas de resultado, as contas patrimoniais ativo e passivo, e as contas de resultados, aquelas elencadas na demonstração do resultado do exercício. Nas 2 colunas, né, das 6 colunas, nós colocamos os saldos iniciais a débito e a crédito. A débito, conta devedoras, as contas do ativo. A crédito, as contas credoras, as contas do passivo e do patrimônio líquido. E as contas de receitas e despesas devedoras e credoras. Na segunda coluna, que se formam agora 4, é a movimentação a débito e a crédito. E na terceira coluna, que se forma 6 colunas, a débito, contas devedoras e contas credoras, o saldo final. Então aí nós fechamos esses 3 tipos de balancete. O balancete de 2 colunas, 4 colunas e 6 colunas. Na terceira unidade, nós trabalhamos as demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras também são chamadas de demonstrações contábeis. Mas como que nós, hoje, estamos no mundo globalizado, a Lei 11.638, né, a 11.941 veio para melhorar, né, internacionalizar essa contabilidade através das IFRS, que são normas internacionais de contabilidade, né, que a partir de 2007 isso deveria ser e tem que ser mudado e está mudando, né, nós padronizamos, né, há uma padronização de demonstrações financeiras. Então, se você encontrar demonstrações contábeis ou demonstrações financeiras, vocês poderão perceber que são a mesma coisa. Então, nesse objetivo dessa terceira unidade, nós temos que entender a transformação, a mutação do patrimônio dentro das unidades. Então, e efetuar a elaboração, elaborar essas demonstrações contábeis, essas demonstrações financeiras. Então, na primeira unidade, veja bem, na primeira unidade nós tivemos noções de contabilidade, como isso vai ser formado, quais os princípios, como é feita a contabilidade, qual é o objetivo da contabilidade. Na segunda unidade, nós partimos para a escrituração, qual é o processo de escrituração desta contabilidade, como é feito a contabilidade dentro das empresas, quais são os regimes, né? E nós falamos de regime de competência, regime de caixa, né? E como é elaborados os balancetes. Na terceira unidade, nós vamos mais além. Nós temos que entender por que ocorre essas variações, essas transformações dentro do patrimônio das entidades e também efetuar essas demonstrações contábeis. Quando nós falamos essas mutações do patrimônio, o que vem a ser? Mutações, por que diminui a conta caixa, por que aumenta a conta fornecedores, ou seja, como ocorre essa mutação. E essa mutação é feita através de atos e fatos contábeis, né? Aqueles atos e fatos que alteram o patrimônio. Então, veja bem, um fato contábil, né, é uma coisa que pode alterar o patrimônio, né? Altera o patrimônio para mais ou altera o patrimônio para menos, ou seja, aumentativo ou diminutivo, né? Se você vende
um bem com prejuízo, você vai ter uma despesa maior do que uma receita. Obviamente, você terá uma diminuição do seu patrimônio, né? Você vai ter prejuízo, uma diminuição do seu patrimônio. E aí você registra essas mutações, né? Aí você faz o registro dessas transformações, né? E aí no final de todo esse registro, de toda essa transformação, de toda essa escrituração contábil, você tem uma demonstração consolidada, uma demonstração financeira pronta, né? E aí nós falamos que essa demonstração financeira pronta, ela está elencada naquelas 3 leis. E aí eu vou falar para vocês quais são as demonstrações contábeis, as demonstrações financeiras que vocês se utilizarão delas na terceira unidade, né? A demonstração balanço patrimonial, né, que são elencadas as contas do ativo, do passivo e do patrimônio líquido, as contas demonstração do resultado do exercício, né, que são as contas de despesas e receitas, que você encontra o resultado do período, é uma demonstração vertical, né? A demonstração das mutações do patrimônio líquido, as demonstrações que alteram, né, para mais ou para menos o patrimônio líquido, a demonstração do fluxo de caixa. Anteriormente a 11.638 de 2007, nós tínhamos a DOAR, demonstrações das origens e as aplicações de recursos. Hoje nós temos a demonstração do fluxo de caixa e a demonstração do valor adicionado. Então nós temos aí 5 demonstrações financeiras que estão elencadas nessas 3 leis, que são obrigatórias principalmente para as empresas sociedade anônimas ou de capital aberto listada na Bovespa, na Bolsa de Valores, a Bovespa. Espero, esse material ele foi a construção, né, dessas 3 unidades. Espero que vocês tenham uma boa leitura, façam os exercícios propostos e tenham um bom estudo.